Oi gente, tranquilos? Como estamos? Estamos aqui para gravar uma videoaula sobre a região centro-oeste do Brasil, a última região das que nós estamos estudando em todas essas videoaulas sobre o sétimo ano de conteúdo relacionado à geografia do sétimo ano. Nós fizemos os estudos das regiões sudeste, nordeste, norte e sul. E agora a gente entra então na última matéria do ano, que é a região centro-oeste do Brasil. Então vamos estudar essa região para concluir. Para essa região nós vamos dividir em 3 videoaulas, como nós fizemos com todas, exceto com a região sul. Na parte 1, que é hoje, nós vamos falar, como sempre iniciamos, das paisagens naturais do centro-oeste, ou seja, dos aspectos naturais. Então vai ser tudo isso que nós trabalharemos hoje. Clima, relevo, hidrografia e vegetação dessa região. Na parte 2, na semana que vem, estudaremos a população e a economia do Centro-Oeste. E na parte 3, a gente vai falar de cultura e das questões socioambientais que envolvem essa região também. Então, muito tranquilo, muito legal estudar o Centro-Oeste do Brasil. Vamos lá então, vamos começar nessa parte 1, nessa videoaula de hoje. Nós temos aqui então, como a gente sempre faz a introdução, sempre olhamos o mapa político do Brasil e identificamos onde está a região centro-oeste. O próprio nome já diz que ela está localizada bem na parte central do Brasil. Tanto que ela é a única região brasileira que não tem acesso ao mar. De todas as regiões, é a única que não tem. Mesmo a norte tem um pouco de acesso ao mar no Pará e também no Amapá. Mas no centro-oeste, como a gente pode observar ali no mapa, não tem nenhum acesso ao mar, exatamente por estar localizada no centro do Brasil. Algumas características dessa região, então, que nós iremos estudar. O número de estados, são 3 estados mais o Distrito Federal. Então nós vamos ter o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Nunca pode esquecer dele não, a gente vai falar muito sobre o Distrito Federal nessas 3 videoaulas que teremos pela frente. Uma outra característica em relação à área, são cerca de 1.600.000 km², o que dá cerca de 18,8% do território brasileiro. Então vai ser a segunda maior região do Brasil. Ela só não é maior do que a região norte, que nós já estudamos. Então uma grande região em termos de área. Dá para a gente notar isso claramente ao observar o mapa. Uma outra característica em relação à população, tema que iremos estudar detalhadamente na próxima videoaula, são 16 milhões de habitantes, o que dá cerca de 7,5% da população brasileira, então vai ser a região menos populosa do Brasil. E também, um tema que estudaremos na próxima aula, economia, o PIB de cerca de 660 bilhões de reais, 9% do PIB brasileiro. Porém, como eu venho dizendo, esses 2 temas, população e economia, estudaremos na videoaula da semana que vem. Mas aqui algumas características gerais, básicas, só para a gente saber qual é essa região que iremos estudar a partir de agora, a região centro-oeste do Brasil. Temos aqui o mapa político, Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, lembrando que esses 2 estados no passado formavam um só, nós estudamos isso quando falávamos da formação do território brasileiro, era apenas um estado, depois foi desmembrado e criou-se o Mato Grosso do Sul também. E temos também o estado de Goiás, cuja capital é Goiânia. Na década de 60, no início dos anos 60, foi criado o Distrito Federal, quando a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para o centro-oeste do Brasil, criando o Distrito Federal em Goiás, uma pequena área de Goiás virou o Distrito Federal, com a capital do Brasil em Brasília, tema que nós também iremos estudar sobre a capital do nosso país. Aqui nós temos algumas características em relação à população, área e densidade demográfica, que eu sempre passo para vocês antes de começar qualquer videoaula. Então vamos lá, vamos começar o tema mesmo, que são os aspectos naturais da região centro-oeste. Começando a falar sobre o clima, então, a gente sempre começa falando dos principais tipos de climas de uma região, mas eu iniciei com esse mapa de temperatura média anual que nós já vimos no início do ano, quando a gente estudava sobre as características gerais do clima brasileiro. Quando nós observamos a nossa região centro-oeste, bem ali no centro do mapa,
vemos o seguinte: quanto mais colorido de vermelho, de amarelinho, significa que a temperatura é muito alta. Em média, a temperatura é mais alta. Veja aqui então que o centro-oeste teremos altas temperaturas na maior parte do ano. Vai ter época do ano quando aquela massa de ar polar que vem do sul chega lá, pode trazer frio também. Porém, em média, as temperaturas anuais são altas. Então vai ser uma região quente. Em média, vai ser uma temperatura anual alta. Assim como nós vimos nas regiões nordeste e norte do país. Então essa é a primeira característica de clima que a gente tem do centro-oeste brasileiro. Outra questão aí, que o centro-oeste é muito influenciado com o efeito da continentalidade, que nós também estudamos no início do ano. Por estar distante do litoral, vai ser uma região que vai receber menos índice de chuva, menos umidade que vem do oceano. A umidade que chega no centro-oeste basicamente vem da Amazônia, já que parte da Amazônia, inclusive, vai estar lá no norte do Mato Grosso. Então é uma região que depende muito daqueles rios voadores que nós estudamos quando falávamos da região norte. Então, por sofrer efeito da continentalidade, por estar distante tanto do Oceano Atlântico quanto do Oceano Pacífico, essa região vai ser, em geral, seca. Em boa parte do ano, nós vamos ter um período de seca na maior parte do centro-oeste brasileiro. Falando então sobre os principais climas de lá, nós vemos que o clima dessa região é predominantemente o tropical, que é aquele clima caracterizado, de modo geral, por duas estações, o verão quente e chuvoso e o inverno seco e temperaturas mais amenas. A gente pode ver aí que a maior parte está colorida de amarelo, mostrando que a maior parte da região é clima tropical. O norte do Mato Grosso nós vamos encontrar o clima equatorial. Então temos ali o clima tropical na maior parte da região, enquanto o clima equatorial encontraremos no norte do estado do Mato Grosso, como a gente pode observar ali no mapa. Falando um pouco então sobre o clima tropical, já que o equatorial nós estudamos ele bastante quando falávamos sobre a região norte, nós temos aí um climograma de Brasília. Observando aqui o climograma de Brasília, nós podemos ver muito bem as características do clima tropical. Veja aí que o verão geralmente vai ser muito chuvoso, com temperaturas altas. Notem que nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós vamos ter um índice de umidade alto, bem como a temperatura. Porém, a partir de abril, o índice de umidade vai diminuir bastante, ou seja, a precipitação, né? O índice de chuva da região cai bastante. E quando chegamos nos meses de maio, junho, julho, agosto, ou seja, no inverno, como a gente observa ali no climograma, nós vemos que a temperatura já está amena, não chega a fazer frio quando a gente vê aqui no clima tropical de altitude, que é bem mais frio do que o clima tropical típico, mas a temperatura fica mais amena, na casa dos 19 graus, e o índice de umidade, o índice de precipitação, esse sim, esse cai bastante, fica extremamente seco na região. Então o clima tropical típico funciona muito bem no centro-oeste, Brasília é um bom exemplo disso. Nós temos então verões chuvosos com temperaturas altas e inverno seco com temperaturas amenas. Lembrando sempre que eu estou falando, temperaturas amenas, não chega a ser aquele frio que nós presenciamos aqui no clima tropical de altitude, não. Nessa imagem aqui de Brasília, nós podemos ver bem como funciona a questão do clima tropical. Na primeira imagem, nós vemos a estação seca. Olha como está a paisagem de Brasília durante o inverno, onde a umidade é extremamente baixa. Já na segunda imagem, a mesma foto tirada do mesmo ponto, essa foto foi tirada de um local chamado Torre de TV, que tem em Brasília. Note aí como a paisagem muda completamente, porque está na estação chuvosa. Então o clima tropical funciona muito bem em Brasília, a gente consegue observar muito bem isso. Uma estação seca no inverno e uma estação chuvosa no verão. O frio neste inverno já não é tão intenso quanto nas últimas semanas, né? Mas o clima seco está causando preocupação em muitas regiões. Duas capitais do Centro-Oeste, Brasília e Goiânia, estão há mais de 3 meses sem chuva. No Distrito Federal, a umidade relativa do ar atinge os níveis mais baixos do ano, ameaçando a saúde dos moradores. É o que você vê na reportagem da Letícia de Oliveira. Já são 99 dias sem chuva no Distrito Federal, que desde o início do ano está em racionamento. Ontem foi o dia mais seco, a umidade do ar chegou a 13%. Hoje, pela primeira vez no ano, o Instituto Nacional de Meteorologia disparou um alerta de perigo à saúde por causa da seca no Centro-Oeste. A umidade do ar deve ficar abaixo de 12% em algumas cidades.
Em Goiânia, há mais de 3 meses não chove. Os termômetros estão registrando, em média, 34 graus. Para refrescar o calorão no norte de Goiás, banho de mangueira para as crianças. As pedras dominam a paisagem em alguns trechos do rio que abastece Jataí e outras 7 cidades do sudoeste de Goiás. A água dele tá pouquinha, né? A gente vê o rio desse jeito aqui, a gente fica triste, né? É preocupante. Em Brasília, por causa da seca prolongada, muitos animais selvagens têm buscado refúgio em áreas urbanas. Uma cascavel foi capturada num prédio do governo local. E esses moradores receberam uma visita inesperada dos redemoinhos. Olha lá, destelhando tudo, meu Deus do céu! Era telha voando, gente correndo e uma chuva de pedras. Nesse clima de deserto, um alento são os ipês, que nessa época do ano enfeitam a cidade. Já as áreas de clima equatorial, que nós temos no centro-oeste também, no norte do Mato Grosso, são aquelas que vão receber maiores precipitações ao longo do ano. Esse mapa aí mostra as partes do Brasil onde temos maior nível de precipitação durante os primeiros meses do ano. E notamos claramente ali que o norte do Mato Grosso, onde nós temos a área de Amazônia Legal, inclusive, onde temos a parte de clima equatorial, vai ter o maior índice de precipitação ao longo do ano na região centro-oeste. Vamos lá então, vamos começar agora a falar sobre os tipos de vegetações que temos na região centro-oeste brasileira. E são muitas. Pelo mapa aí, pela legenda, já conseguimos identificar vários tipos de vegetações que encontraremos nessa região. 3 delas vão ser extremamente importantes para os nossos estudos. A gente pode observar ali no mapa. O cerrado, então onde está aí de laranjado, tudo isso originalmente era coberto pela vegetação de cerrado. Vê que boa parte do centro-oeste então era coberto por essa vegetação. Na parte norte do Mato Grosso, nós temos muita floresta amazônica. Originalmente, toda aquela parte era coberta de floresta amazônica. E temos também, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o complexo do Pantanal, que nós falaremos sobre ele também. Encontramos outros tipos de vegetações na região, como campos, tem no Mato Grosso do Sul, e a floresta tropical, que pode ter em Goiás também, porém nós vamos focar no cerrado, na floresta amazônica e no Pantanal. Destacando principalmente, claro, o cerrado e o Pantanal, já que a floresta amazônica nós estudamos ela bastante quando nós estudávamos sobre a região norte. Inclusive, falando de floresta amazônica, só para a gente recapitular alguma coisa aqui sobre ela, nós falamos naquela época dos nossos estudos sobre o norte do Brasil, que a floresta amazônica se desenvolve em áreas de clima quente e úmido, ou seja, exatamente onde temos o clima equatorial. Como no centro-oeste, o clima equatorial tem no norte do Mato Grosso, naquela parte ali que vemos no mapa, a gente viu agora há pouco no mapa sobre climas, quer dizer que nessa parte vai se desenvolver a floresta amazônica também. Tá? Então o que acontece? Floresta amazônica coincide com parte de clima equatorial. Sendo assim, teremos no norte do Mato Grosso. Sabemos que a floresta amazônica tem diversos aspectos, com vegetação de pequeno, grande e médio porte, com árvores que podem alcançar até 40 metros de altura. E quando nós estudávamos a região norte, na parte 3, que a gente falou muito sobre o desmatamento e as queimadas que ocorrem na floresta amazônica, boa parte daqueles problemas ocorrem exatamente aí no norte do Mato Grosso, que é onde se desenvolve bastante a pecuária e também o cultivo de soja. Então, boa parte daqueles problemas que nós debatemos bastante estão exatamente aí no norte do estado do Mato Grosso. Inclusive, sugiro que vocês revejam aquela videoaula, a região norte, parte 3, para rever os problemas de desmatamento da floresta amazônica. Cerrado, falando sobre cerrado, então, que também é conhecido como a savana brasileira, nós estudamos no início do ano também, a gente viu sobre o domínio do cerrado e falamos que ele ocupa uma área de cerca de 22% do nosso território. Então é a segunda maior vegetação que temos no Brasil, perde apenas para a floresta amazônica. O cerrado vai ocorrer em áreas de clima tropical. Como nós acabamos de ver que a maior parte do território do centro-oeste tem o clima tropical, a maior parte vai ser coberta pela vegetação de cerrado também. O cerrado, que é aquela vegetação que, além de gramíneas, apresenta árvores de pequeno porte, arbustos com cascas grossas, troncos retorcidos, além de formações arbustivas e florestais.
O Cerrado ele também é conhecido pela sua rica biodiversidade. A gente sempre fala sobre a biodiversidade da floresta amazônica, porém a do Cerrado também é muito rica. Por lá encontram-se inúmeras espécies de plantas e animais, sendo que alguns deles ameaçados de extinção. Temos aqui o ipê, que é um dos símbolos do Cerrado, uma árvore bem bonita, com as suas flores tipicamente coloridas. Uma imagem do Cerrado mostrando o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que se localiza em Goiás. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ir ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, e você pode ser uma delas usando apenas um dedo. Um dedo que digita wwf.org.br para saber mais sobre o Cerrado e se afiliar, ou clicar e curtir a nossa página, ou ainda para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Contra a destruição, a gente precisa de informação. Outra vegetação de extrema importância para a gente, que vai se desenvolver no Centro-Oeste, vai ser a vegetação do Pantanal. É o único local do Brasil que encontraremos esse tipo de vegetação. Ele se encontra no sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Então sempre a gente olha a localização de um tipo de vegetação quando nós estudamos ela. Então dá para ver exatamente ali no mapa a área onde nós vamos encontrar o Pantanal. Pantanal, que é uma das áreas de biodiversidades mais ricas do mundo, na verdade. Tá? Vai ser uma transição de cerrado e floresta amazônica. O que acontece? O Pantanal ele se desenvolve em uma grande área de planície, que na verdade é a maior planície alagada do mundo. E isso ocorre em razão do transbordamento dos rios no período de chuvas. O solo da região é muito pouco permeável. Então a água não tem para onde ela escorrer durante o período de chuva. Transborda e forma essa paisagem tão bonita que é conhecida no mundo inteiro, que é o Pantanal. Mais uma imagem mostrando o período de cheia no Pantanal. Esse bioma ele abriga uma grande variedade de espécies vegetais, como plantas típicas de formação da floresta amazônica e do cerrado, e até mesmo da caatinga. Pode aparecer na região do Pantanal também. Esse daqui na imagem é o tuiuiu, é uma ave típica, símbolo lá do Pantanal.
o ciclo das águas: a vida, o alimento, a morada. É a água que permite que a natureza se expresse. Exuberante, rica, livre. Pantanal, a maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo. Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver. O Pantanal é o coração de um rico sistema de rios interligados, situado na bacia do Alto Paraguai. Uma área onde caberiam 15 Suíças e que se estende por 3 países: Brasil, Bolívia e Paraguai. Toda esta exuberância de vida está ligada ao ciclo de cheias e da seca. Durante metade do ano, estas terras ficam cobertas de águas, que depois baixam e voltam a subir. É este ciclo que garante a vida das espécies e torna o Pantanal um ecossistema único e muito especial. É também a relação com as águas que faz do Pantanal um ecossistema sensível à degradação e à poluição. Na planície alagável, os principais riscos são a mineração e a intensa atividade humana nas grandes cidades e estradas. São impactos que exigem ações estratégicas para garantir a proteção do Pantanal. Quanto ao relevo, a gente pode observar aqui no mapa, nós vamos encontrar lá principalmente áreas de planalto. Vamos ter depressões também, principalmente na região norte do Mato Grosso, onde nós vamos encontrar parte da floresta amazônica, como já estudamos, e temos também a planície do Pantanal, como nós acabamos de estudar, que é essa região com o número 15 e 14 que vemos aí no mapa. Nessa área de relevo de planalto, nós vamos encontrar muitas serras e chapadas que vão dar um aspecto muito bonito na paisagem de vários pontos da região centro-oeste, como essa que a gente pode observar aqui na imagem, que é a região da Chapada dos Guimarães. Mais uma imagem demonstrando parte do relevo de serras e chapadas que encontraremos na região centro-oeste. O mapa de altimetria mostra para a gente que iremos encontrar regiões com maiores altimetrias no estado de Goiás. Esse relevo de planalto mais elevados vão ser muito importantes, a gente vai ver daqui a pouco na hidrografia, para ter nascentes de importantes rios do Brasil. Já essa parte destacada aí no mapa, com essa setinha, mostra pra gente exatamente onde nós falamos agora há pouco da planície do Pantanal. Notem ali que é a área mais baixa de todas, com no máximo 200 metros de altitude. Vemos aí na imagem, então, uma parte da planície do Pantanal. Terminando então essa videoaula sobre a região centro-oeste do Brasil, falaremos sobre a hidrografia da região. Nós já vimos esse mapa, essa tabela antes, que mostra a distribuição de disponibilidade de água doce pelas regiões brasileiras. Então, olhando ali, nós vemos que o centro-oeste, nós vamos encontrar cerca de 16% de toda a água doce disponível no Brasil está lá. Então, nós vemos que é a segunda região brasileira com maior disponibilidade de água doce, mesmo sendo a região com menor número de pessoas, com menor número de população. Sendo assim, nós temos então importantes recursos hídricos no centro-oeste do Brasil. O mapa mostra aqui as regiões hidrográficas brasileiras que estão na região centro-oeste, e veja que são muitas. Algumas das principais regiões hidrográficas estão lá. Notem que temos lá a região hidrográfica amazônica, a do Paraguai, do Paraná, até a do São Francisco, porque tem parte ali do Distrito Federal de Goiás, e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia também. Ou seja, algumas das principais que temos do Brasil. Em relação aos rios, importantes rios brasileiros nascem no centro-oeste. Lembra que a gente falou do relevo de planalto? A questão do relevo de planalto da região vai ser muito importante exatamente para isso. Vão ser divisores de água que geram nascentes desses importantes rios. Podemos destacar como rios importantes o rio Tapajós, ele nasce no centro-oeste. Temos também o rio Paraguai, o rio Xingu, o rio Araguaia e o rio Tocantins.
São todos importantes rios do Brasil. Notem que todos eles estão nascendo no Centro-Oeste. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. E os rios da região Centro-Oeste, nós vamos encontrar tanto os rios de planalto quanto rios de planície. Então temos esses dois tipos de rios por lá. Os rios de planície vão ocorrer principalmente nas regiões hidrográficas da Amazônica, que é a região de relevo de depressão, e na região hidrográfica do Paraguai, que vai ser aquela região de planície, da planície do Pantanal. Esses rios de planície são muito utilizados na região para o transporte. Então, o transporte tanto de passageiros quanto de cargas, o transporte de grãos, são muito utilizados na região, principalmente na hidrovia Paraguai-Paraná, que é uma das mais importantes hidrovias do Brasil. Começa no Mato Grosso e se estende até o Uruguai, passando pelo Paraguai, pela Argentina, pela Bolívia, com mais de 3.400 quilômetros. 7 milhões de toneladas de produtos passam a cada ano pela hidrovia dos rios Paraguai e Paraná. O canal tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão e passa por 5 países: Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mesmo com todo esse potencial, a hidrovia não é muito utilizada pelo Brasil para o transporte de mercadorias, o que é considerado por especialistas um desperdício, já que o transporte hidroviário é tido como mais econômico e mais eficiente. Meus caros, essa foi a parte 1, então, da região Centro-Oeste. Terminamos o vídeo. Faltam, então, mais 2 videoaulas para a gente concluir esse tema de regiões brasileiras. Então, faremos a parte 2 na semana que vem. Valeu, então, e até lá! Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. A chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando.